inicialmente o soldado ele tem que ter uma rigidez física muito boa, por toda dificuldade que ele vai enfrentar durante a carreira, nas missões que ele vai operar, em diversos climas que realmente causam um pouco de desgaste ao militar. Então, um dos primeiros pontos que a gente aborda aqui é a questão do preparo físico. Então, nós temos aqui equipes muito capacitadas, profissionais realmente de diversas áreas, em condições de ajudar esses candidatos e o que a gente hoje em dia chama de aprendiz, né? Aprendiz é aquele que quer aprender, está aprendendo uma nova função, né? Uma nova profissão. Então, os nossos aprendizes, eles contam com o apoio do Cefam, que é a referência na Marinha, na parte esportiva. Inclusive, a gente tem lá o ProLink, que é o programa olímpico, diversos atletas que são treinados lá no Cefam para representar o Brasil no exterior. Então, aqui a gente tenta trazer o de melhor para todos eles. E partindo dessa parte da rigidez física que todo militar tem que ter, aí sim, um fuzileiro naval, um soldado combatente, ele precisa atirar muito bem. Ele precisa ter o raciocínio ali sob pressão. Ele vai estar em situações, muitas vezes, como nós tivemos a oportunidade historicamente de presenciar, da GLO, tanto na Operação São Francisco, que foi a operação do Complexo da Maré, e na Intervenção Federal no Rio de Janeiro, que você vai estar ali lidando com uma população que muitas vezes não entende o propósito daquela missão e, de alguma forma, a gente tem que tentar ajudar aquele cidadão que está ali. Então, o soldado, quando ele entra dentro de uma comunidade para realizar uma determinada tarefa, cumprir a missão dele, ele tem que ter a calma, o controle emocional, para que ele possa tomar as melhores decisões e evitar qualquer tipo de dano colateral, que é o que a gente sempre bate nas nossas missões, que é evitar o dano colateral para que aquela população ela se sinta protegida pela tropa e não sinta medo da nossa entrada lá. E aí a gente vai desenvolvendo. Então a gente tem questões de ética, então a gente tem aulas aqui relacionadas à ética, que a gente tenta incutir esses valores que a gente tanto tá mencionando aqui. E além disso, o inglês, hoje em dia, a pessoa, o profissional, e não falo só do âmbito militar, o profissional de qualquer área, que ele não desenvolve um idioma de forma adequada, ele acaba ficando para trás. Então aqui a gente tem uma preocupação de, desde o início da formação do soldado, a formação do caráter da pessoa, que muitas vezes pode ser até que não continue no Corpo de Fuzileiros Navais, mas que a gente entregue para a sociedade um jovem de valores, um jovem de caráter. Então ele vai sair com uma noção básica de inglês, ele vai ter diversas outras instruções que vão fazer com que, de repente, lá no mundo profissional, lá fora ou aqui dentro, ele consiga realmente desenvolver o melhor de si. Top. E questão do inglês, no curso de soldado já tem, né? E também no curso de cabo, eles também dão aula de inglês, né? Eu tornei cabo, então eu passei pela escola também, fuzileiro naval, e lá eles pagam a instrução de inglês. Para a prova, para o concurso, né, quem vai ingressar, são 2 matérias, português e matemática. Possa ser que talvez a Marinha dê uma olhada para colocar inglês também para quem está entrando na ponta da linha ali na frente, né? É o futuro. Então é importante até o candidato começar já a buscar ali outras formas, aprender, desenvolver o idioma, porque possa ser que esteja dentro. Essa questão, ela é uma evolução, né? Então aqui eles aprendem noções básicas e, como você mencionou, quando ele está lá no CIASC, realizando ali os cursos especialização, dele para poder especializar para cabo, sargento, ele realmente vai tendo uma progressão desse ensino que ele veio tendo desde a formação dele como soldado. Então aqui a gente se preocupa inclusive até com a questão da gestão financeira, que a gente tem esse entendimento, né, que de repente a sociedade também precisa ter esse conhecimento desde o seu ensino fundamental ali, ter o controle das finanças realmente. A gente sabe que o soldado muitas vezes ele inicia uma vida familiar e sem estrutura, sem noção de como ele vai lidar com todas as dificuldades que um ser humano enfrenta pela frente, né? Então, essa questão de gestão financeira para a gente também é um ponto muito importante, para que o nosso soldado, ele quando chegar ao batalhão para ele poder trabalhar diariamente, ele esteja focado ali no trabalho e não com problemas pessoais, problemas financeiros, que a gente sabe que mexe muito com o profissional. A gente não consegue dividir nossa vida pessoal da nossa vida profissional. Ambos andam
em paralelo, em conjunto. E quando uma não vai bem, muitas vezes interfere na outra. Exato. Então a gente tem essa preocupação de fazer com que a vida pessoal, a vida familiar dos nossos militares, elas também caminhem de forma correta para que ele possa realmente ser o profissional que a gente espera.